Não existem grandes homens, mas o que existe é um Deus que é grande e que capacita, habilita, instrui, ensina homens falíveis, fracos, pequenos e limitados, e fazem destes poderosos em sua obra, né? Que na verdade se transformam em verdadeiras bombas contra os heréticos, contra as heresias, contra as blasfêmias e assim por diante. Vocês me conhecem? Sou o PH Pereira, do canal Teologizando. De antemão, não esqueça de deixar o seu like e verificar a sua inscrição aqui no nosso canal, se você não é inscrito. Nós estamos numa meta de alcançarmos 5.000 inscritos, ok? Eu conto com a ajuda dos senhores para a divulgação, tá bom? Quando chegar aos 5.000, eu terei aqui um sorteio do meu livro para vocês que sempre me ajudaram aqui, tá bom? Meus irmãos, homens são falíveis, homens são fracos, homens são limitados. Se não for a graça de Deus, meu amigo, nós continuaremos sendo nada, sendo fracos, meros homens mortais e falíveis. Veja, por exemplo, Moisés, quando ele recebeu a árdua missão e a incumbência de ir à terra do Egito conversar com o faraó, ele disse: eu sou um pesado de língua, não sei falar. Jeremias, da mesma forma, vai dizer: eu sou uma criança, né? O sentido de criança ali, segundo o Dr. Russell Shedd, Jeremias estava dizendo: eu sou um total dependente de ti. Não que Jeremias de fato era uma criança, mas ele estava querendo dizer: eu dependo da tua boa mão em me ajudar, em me preservar, em me sustentar. Veja, por exemplo, Paulo. Ora, quem foi Paulo? Paulo, ele, segundo a tradição judaica, ele tinha 1,37 m de altura. Segundo literaturas extra-bíblicas, por volta do século II depois de Cristo, Paulo era um homem de baixa estatura, de calvo, bem pouco cabelo, sobrancelhas juntas, olhos grandes, nariz recurvado, a ponta do nariz como se sendo a ponta de um nariz de uma águia. Assim é descrito Paulo. E as pernas tortas. Olha a figura. Não despertaria nenhum interesse por parte das mulheres. A beleza, o estereótipo de Paulo. Paulo não tinha isso. Mas Deus marcou um X nele e disse: eu vou usá-lo. E nós temos aí Paulo sendo um gigante, que é um contraste do próprio nome dele. O nome Paulo significa pequeno anão. Mas ele não era um pequeno anão nos feitos que ele fez para a glória de Deus e com a graça e a ajuda de Deus. Ou seja, ele era pequeno apenas na aparência, mas ele era um gigante na teologia, na coragem, na audácia, na intrepidez. E existem homens até hoje que são assim. E eu gostaria de destacar aqui o reverendo Paulo Anglada, em memória, que foi um pastor presbiteriano. E boa parte do que eu sei hoje eu aprendi com ele. O reverendo Paulo Anglada, ele me instruiu através dos livros, dos escritos dele, muita coisa sobre a fé reformada, E eu tenho ele em grande estima, embora eu nunca conversei com ele pessoalmente, mas eu sempre digo, ele foi o meu mentor, Não foi Augusto Nicodemos, Muita gente vê ele como uma referência, mas Nicodemos veio depois, para mim, pelo menos para mim. Mas o primeiro que eu comecei a beber a fonte da teologia reformada, a primeira referência foi de fato o reverendo Paulo Anglada, depois pastor batista John Piper. Eu gostaria de indicar livros, pelo menos 4 livros que eu tenho dele. Existem outros que eu tenho e eu preciso comprar ainda. Eu tenho de comprar, está na minha lista. Esse aqui, vocês já viram eu indicando aqui no canal, Calvinismo, as antigas doutrinas da graça, tá bom? Aqui a fotinho dele, se vocês não o conhecem, tá bom? Esse é um dos livros excelentes que me descortinou muito sobre a fé monergística, Esse livro do reverendo Paulo Anglada, ele destaca os 5 pontos, mas ele apresenta também as objeções arminianas, os textos mal interpretados e apresenta as devidas refutações. É um excelente livro. Se você comprar, pode ter certeza que você não vai se arrepender. E depois ele vai desmistificar aqui alguns conceitos errôneos acerca do calvinismo, Os calvinistas não evangelizam, os calvinistas não oram e assim por diante. Então ele vai com comprovações, documentos, confissões da igreja, enfim. Excelente livro, você não vai se arrepender e o preço também é bem acessível. Tem esse livro também que me ajudou muito, foi o primeiro livro que eu li sobre a questão do batismo infantil. Para vós e para vossos filhos.
são todos livros de preço bem acessível. Para vós e para vossos filhos, se você quer conhecer se o batismo infantil tem coerência bíblica, adquira esse livro, tá bom? Este é um excelente livro que vai descortinar e vai clarificar as dúvidas inerentes ao batismo infantil. Bom, reverendo Paulo Anglada. Outro livraço dele é esse aqui, Introdução à Hermenêutica Reformada. Essa Introdução à Hermenêutica Reformada ele traça, né, historicamente, desde a época dos tempos de Jesus, fariseus, saduceus, como era a maneira, os métodos interpretativos hermenêuticos deles, né? Também grupos como essênios, né? Outros grupos que se esmeravam na interpretação bíblica, como era a hermenêutica deles. E depois ele também vai trazendo a época da patrística, né? As duas escolas, uma alegórica e outra mais literal, no sentido do texto bíblico, alexandrinos e antioquinos. Depois ele entra na questão de Orígenes, todo o problema que deu lá com ele. Entra no período também da Reforma, no período da teologia e da hermenêutica escolástica e assim por diante, né? A concentração dele aqui vai ser na hermenêutica reformada. Então ele vai defender com afinco a hermenêutica da Reforma. Principalmente, uma das tônicas da teologia da Reforma era a interpretação literal do texto, né? Então, ele vai enfatizar muito a literalidade do texto, né? Essas formas de alegoria. Por exemplo, você já ouviu falar aquelas pregações dizendo assim, Davi pega as 5 pedras lisas do ribeiro, e as 5 pedras representam o nome de Jesus, né? Porque são as 5 letras. Meu amigo, tem nada a ver. O nome Jesus, na época, nem era conhecido. É claro que eles aguardavam o Messias prometido por causa do proto-evangelho de Gênesis 3,15, mas Davi não sabia, né? Os judeus aguardavam o Messias, como todos os outros santos do Antigo Testamento, mas não sabiam que o Messias seria Jesus. Então, ele não pegou assim com a intenção de dizer, eu vou pegar as 5 pedras porque representa o nome de Jesus. Meu amigo, é forçação de texto, é um absurdo, não força, né? Então, ele pega as 5 pedras literais, não tem nada a ver com o nome de Jesus, é alegorizar texto, né? Então ele fala sobre esse perigo, inclusive as interpretações alegóricas de Agostinho. E esse é um excelente livro, também vai trabalhar em algumas figuras de linguagens bíblicas, como, por exemplo, o que é hipérbole, o que é antropomorfismo, antropopatismo, o que é símile, o que é eufemismo, né? Então ele vai trabalhar nessas questões. Eu recomendo, se você quer conhecer a Hermenêutica Reformada. E também esse aqui é um excelente livro, Manuscritologia do Novo Testamento, ok? Não é nada volumoso, né? Ele vai trabalhar nas três escolas manuscritológicas, né? Inclusive, as 3 seriam a escola do texto crítico, texto eclético, né? A texto receptus e a escola majoritária. E ele vai se concentrar no texto receptus, que é o texto adotado pelos reformadores do século XVI. Ele vai tratar sobre a questão dos irmãos Ximenes, dos irmãos Eusíveros, né? De Ximenes, né? A tradução que teve como ajuda, né, o texto Receptus, Erasmo de Roterdã. Então ele vai tratar sobre isso. É necessário você adquirir para entender um pouquinho melhor. O alvo do vídeo não é tratar aqui e clarificar essas questões, mas apenas indicar esses livros. E ele vai se concentrar no texto Receptus, que é o texto oriundo da Reforma. Receptus significa recebido, por quê? Porque foi recebido pelo povo da época. Ele vai se concentrar nisso, né? E ele vai destacar também sobre o final do Evangelho de Marcos. Marcos 16, a partir do verso 9, né, até o 20, é isso mesmo? Que, segundo alguns manuscritólogos, dizem que esse texto não fazia parte dos melhores e mais antigos manuscritos originais gregos do Novo Testamento. Então ele vai destacar, ele vai se concentrar muito no final do Evangelho de Marcos 16, a partir do verso 9. Então, meu irmão, aqui está bons livros, um tratando sobre calvinismo, o outro tratando sobre batismo infantil, pedobatismo, né? O prefixo paido denota a ideia de criança, né? Então, batismo infantil, a ideia e a crença de se batizar crianças, bebês, tá? E esse aqui sobre hermenêutica reformada, tá bom? E também esse aqui sobre manuscritologia, sobre manuscritos, sobre cópias, tá bom? Para você entender um pouquinho melhor essa questão. Eu espero de alguma forma ter ajudado os senhores. Não esqueça de deixar o seu like. E se porventura você perceber que é necessário deixar um comentário, nos ajude também, ok? Abraço.